Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Embora a anatomia não seja avaliada nos procedimentos de análises clínicas, ela é fundamental para a gente compreender a estrutura e função dos órgãos e tecidos do corpo humano, permitindo uma melhor interpretação dos resultados dos exames laboratoriais e também dos diagnósticos clínicos. Vocês sabem como identificar as formas e funções das estruturas do sistema esquelético? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. É fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, rígidos amigos, vamos compreender a constituição do sistema esquelético em suas concepções anatômicas e funcionais. Aproximadamente um quinto do peso total de um indivíduo saudável é composto por seus ossos. O esqueleto humano é uma estrutura resistente, viva e flexível, embora ela não pareça. Nos vertebrados, o sistema esquelético ele vai ser considerado um elemento passivo do movimento, enquanto que o sistema muscular vai ser considerado o elemento ativo do movimento. E as articulações vão se interpor entre os ossos e vão ser dominadas de sistema articular que irão permitir o movimento. Então, são inúmeros os movimentos corporais que a gente realiza durante o dia. Se levanta da cama, toma banho, escova os dentes, leva alimento até a boca. E todas essas rotinas de movimento seriam impossíveis se não fosse todo o sistema esquelético. O esqueleto, basicamente, ele é um conjunto de ossos e cartilagens ligados entre si para formar um arcabouço do corpo e desempenhar várias funções, entre elas sustentar e proteger os tecidos e órgãos do corpo. Os ossos são rígidos, com variações de forma, coloração e número, e geralmente unidos por articulações e ligamentos isolados. Em relação à função do esqueleto humano, né? Uma das funções é a sustentação e conformidade. Isso fornece uma base estrutural para o corpo, sustenta os tecidos moles e forma pontos fixos para os tendões de diversos músculos esqueléticos. Outra função é a proteção. Protege órgãos nobres, tipo encéfalo, coração, pulmões, contra traumatismos externos. A participação na alavancagem, ou seja, no movimento. Então, juntamente com os músculos esqueléticos, ele desloca o corpo ou parte do corpo. Também tem função na hematopoiese, ele produz células sanguíneas através da medula óssea. E a homeostasia mineral, porque armazena vários tipos de minerais, principalmente o cálcio e o fósforo. Também no armazenamento de energia, porque a medula óssea, principalmente a amarela ou a flava, ela armazena lipídios. E o esqueleto humano, ele vai ser então didaticamente dividida em duas partes. O chamado esqueleto axial, né, formado pelo eixo do corpo e vai ser constituído pelos ossos do crânio, face, coluna vertebral, costelas e externo. E o esqueleto apendicular, formado pelos ossos dos membros superiores e inferiores. A junção dessas duas partes se faz por meio de estruturas ósseas denominadas cinturas. A escapular ou torácica, que é formada pela escápula e a clavícula, e a pélvica, que é formada pelos ossos do quadril. Então vamos aos ossos. Um indivíduo adulto ele tem cerca de 206 ossos, mas essa quantidade pode variar se forem levados em consideração alguns fatores como
Fatores etários, por exemplo. Alguns ossos do recém-nascido são formados por partes ósseas que se unem durante o crescimento do indivíduo para constituir um único osso. Por exemplo, o osso frontal, ele é formado por duas porções separadas no plano mediano. Em alguns casos, em indivíduos muito idosos, também pode acontecer a soldadura de dois ossos ou mais. E isso leva a uma diminuição do número total de ossos. Como, por exemplo, a soldadura entre os ossos do crânio, que a gente chama de sinostose. É uma união entre ossos adjacentes ou pares, ou partes de um único osso, formado por material ósseo como cartilagem ou tecido fibroso calcificado, transformando, por exemplo, a caixa craniana num único osso. Também podem ter fatores individuais, que podem ocorrer em alguns indivíduos adultos, né? Por exemplo, o osso frontal não se solde, ou pode também haver a presença de ossos extranumerários, determinando nessa forma a variação do número total de ossos. E existem formas também de classificar os ossos. E uma delas é quanto à sua posição topográfica, identificando como osso axial ou ossos apendiculares. No entanto, a classificação mais conhecida é a que considera a forma dos ossos, classificando-os conforme sua relação entre suas dimensões lineares, como comprimento, largura e espessura, e em ossos longos, ou planos ou laminares, pneumáticos, irregulares e sesamoides. O exemplo que a gente tem aí é um osso longo. O comprimento ele é consideravelmente maior que a largura e a espessura, e a gente pode observar duas extremidades, denominadas diáfise e epífise. Uma é distal e outra é proximal. O osso longo possui em seu interior uma cavidade onde se aloja a medula óssea, denominada canal medular. Nos ossos que ainda não se ossificaram completamente, é possível visualizar entre as epífises e as diáfises um discreto disco cartilaginoso, chamado cartilagem epifisária, que está diretamente relacionado com o crescimento do mesmo em comprimento. A exemplo desses ossos longos, a gente tem o fêmur, a tíbia, a fíbula, as falanges, o húmero, o rádio. Outro é o osso laminar. O comprimento e a largura se equivalem, predominando sobre sua espessura. Esse tipo de osso também é inapropriadamente chamado de osso plano. Exemplo deles a gente tem o osso do quadril, a escápula e o osso occipital. Temos também os ossos curtos, né? O comprimento e a largura e a espessura apresentam-se equivalentes. A exemplo, a gente tem os ossos do carpo ou do tarso. Os ossos irregulares, eles se apresentam já de uma forma complexa e irregular. O exemplo pode ser os ossos da vértebra, da coluna espinhal e o osso temporal. Alguns ossos podem ser chamados de pneumáticos, e a gente observa nesse tipo de osso uma ou mais cavidades revestidas de mucosa de um certo volume variável e que contém ar. Essas cavidades são denominadas seios, e a exemplo desses ossos a gente tem o etmoide, o semoide, o frontal, o temporal e o maxilar. E a gente tem os ossos chamados sesamoides, que eles se encontram inseridos em alguns tendões ou cartilagens, em que sua principal função é auxiliar o deslizamento do mesmo. Um exemplo desses ossos é a patela. Vamos falar um pouquinho da arquitetura óssea. A gente pode observar em estudos microscópicos que o tecido osso é formado por uma substância compacta e uma substância esponjosa. Na substância compacta, as lamelas de tecido ósseo são intimamente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja um espaço livre e interposto.
pode ser mais densa e sólida e é responsável pela resistência dos ossos. Topograficamente, estão dispostas nos ossos longos, planos, irregulares e curtos. E tem também a substância esponjosa. Essa substância, as áreas dos ossos, estão constituídas por trabéculas ósseas dispostas em forma de rede irregular em tamanho e forma, e são responsáveis por alguma elasticidade óssea. A gente tem também o periósteo. O periósteo, basicamente, ele é descrito como um tecido conjuntivo que envolve externamente o osso, exceto nas superfícies articulares. E ele vai ser responsável pela nutrição e a inervação do osso, devido às artérias e nervos penetrarem nesse tecido. E tem também o endósteo, que é uma fina camada de tecido conjuntivo que vai revestir o canal medular de um osso. Vamos falar um pouquinho dos elementos descritivos dos ossos. A superfície dos ossos apresenta saliências, depressões e aberturas que constituem os elementos descritivos. As saliências, elas podem ser articulares, encaixe para articular, como a cabeça do fêmur, a tróclea, o côndilo, e não articulares, que servem simplesmente para fixação de músculos e ligamentos, como a tuberosidade, o tubérculo, o trocânter e a espinha. A gente tem as depressões, encontramos as articulares também de encaixe, que são as cavidades e fóveas, e as não articulares, que são estruturas de apoio, como a fossa, a impressão e o sulco. E a gente tem as aberturas, os orifícios de passagem, denominados forames, e os orifícios que não são contínuos, que são os meatos. Vamos ver os ossos do esqueleto axial. Esses ossos são os que compõem o eixo do corpo, iniciando pelos ossos da cabeça, que didaticamente vai ser dividido em crânio e face, ou neurocrânio e viscerocrânio. O crânio ele vai estar dividido em calota craniana, também chamada de calvária e base do crânio. A calota craniana está na parte superior e ela vai ser atravessada por 3 suturas. Uma chamada sutura coronal, entre os ossos frontais e parietal. A segunda é a sutura sagital, entre os ossos parietais, é a linha sagital média ou mediana. E a sutura lambdoide, entre os ossos parietal e occipital. O neurocrânio ele vai ser formado por 8 ossos, assim denominados. Tá? Vamos começar por um deles, o osso frontal. Ele é um osso ímpar e ele forma a fronte, a testa, o teto da cavidade nasal e as órbitas. O outro osso é o parietal. É um osso par, então temos o parietal direito e esquerdo, forma os lados e teto do crânio e são articulados na linha mediana, formando a sutura sagital. Tem os ossos temporais, também são ossos pares, e constituem as paredes laterais do crânio e são formados por uma porção escamosa, na qual se articula com o parietal na sutura escamosa, uma porção mastoidea, uma porção timpânica e a porção petrosa ou rochosa. Tem o osso esfenoide, esse é um osso ímpar, irregular e situado à base do crânio, na frente dos temporais e a porção basilar do occipital. O osso etimoide também é um osso ímpar, mediano, localizado na base do crânio, mais precisamente na zona anterior medial, e tem também o osso occipital,
também é um osso ímpar, forma a parte posterior e parte da base do crânio e estão articulados anteriormente com os ossos parietais, formando a sutura lambdoide. A face ou viscerocrânio vão ser constituídos por 14 ossos irregulares. O osso maxilar, ele é formado pelas maxilas direita e esquerda, ocupando quase toda a face. O osso palatino é um osso par, também direito e esquerdo, em forma de L, e apresenta uma lâmina vertical e outra lâmina horizontal. E eles estão localizados atrás das maxilas e participam diretamente da delimitação das cavidades nasal, bucal e orbital. Temos também um osso zigomático, também é um osso par irregular, que também é chamado de malar, né, que forma as saliências da face. O osso nasal é um osso irregular, par, está articulado entre si no plano mediano e forma o esqueleto ósseo da parte do dorso do nariz. O osso lacrimal, esse fica um pouquinho mais escondidinho. Ele é um osso par, localizado na parte anterior da parede medial da órbita, delimitando a fossa e o saco lacrimal. As conchas nasais inferiores são ossos laminares, independentes e irregulares, e estão situados nas cavidades nasais. O osso vômer é um osso ímpar, situado na face anterior do crânio e mantém-se articulado com o osso esfenoide. Possui uma lâmina que, juntamente com a lâmina perpendicular do esfenoide, formam o septo nasal ósseo. Tem também a mandíbula, é o único osso móvel da face, ele é ímpar, encontra-se articulado com os ossos temporais, através dos côndilos, formando a articulação temporomandibular, conhecida por ATM. A mandíbula apresenta-se em forma de ferradura, onde estão formados os alvéolos da arcada dentária inferior e dois ramos da continuação do corpo em uma angulação denominada ângulo da mandíbula. E, por fim, a gente tem o osso hioide, que é um osso pequeno, ímpar, em forma de ferradura e que, de uma certa forma, não pertence ao crânio e nem à face, mas ele está na região do pescoço, um pouco abaixo da mandíbula e acima da cartilagem tireoide da faringe, da laringe, e acima da cartilagem tireoide da laringe. Esse osso não se articula com nenhum outro osso e ele é sustentado apenas pelos músculos do pescoço. A coluna vertebral é considerada um pilar ósseo e está localizada no eixo mediano do corpo, articulando-se com o crânio, as costelas e as raízes dos membros superiores e inferiores. Dentre suas funções, a gente pode citar suportar o peso do tronco e de distribuir para os membros inferiores e proteger a medula espinhal, os gânglios e os nervos espinhais, os vasos sanguíneos e conferir também a mobilidade para o tronco. As vértebras, ou espôndilos, são peças ósseas irregulares que, unidas, formam a coluna vertebral. Em anatomia, se convencionou que a referência das vértebras vai ser feita por uma abreviação. Por exemplo, colocar a região da coluna, e a gente tem C para cervical, T para torácica, L para lombar, S para sacral e CO para coxígea. E o número da vértebra em algoritmos romanos. As vértebras são em número de 33 e vão estar distribuídas nas regiões da coluna. A coluna vertebral também pode ser chamada de espinha dorsal e vai estar dividida em 5 porções ou 5 regiões. A região cervical
ela é formada por 7 vértebras cervicais e é a maior parte de mobilidade da coluna vertebral. A coluna cervical se estende da vértebra C1 até a C7, e nessa região as vértebras possuem o menor corpo vertebral, com exceção da primeira e da sétima vértebra. As vértebras atípicas da região cervical, então, são a C1 e a C2, enquanto que as vértebras típicas são a C3 até a C7. A gente tem a região torácica, e ela é formada por 12 vértebras. Cada vértebra se articula com um par de costelas e estende-se da T1 até a T12. No início da coluna torácica, as vértebras apresentam um corpo em forma de coração e na parte distal assemelham-se às lombares, por ser uma região de transição. A região lombar ela é formada por 5 vértebras e nessa região se concentra todo o peso do tronco. Por isso essas vértebras são mais robustas e maiores. Se estende da L1 a L5. A região sacral ela é composta por 5 vértebras fundidas, né? Isso é uma sinostose, fenômeno que vai ocorrer mais na idade adulta, constituindo assim um único osso mediano, denominado de osso sacro. E ele se estende da vértebra S1 até a S5. O sacro ele se articula superiormente com a quinta vértebra lombar e lateralmente com os ossos do quadril e inferiormente com o cóccix. E por fim, então, a gente vai ter a região coxígena, formada por 4 vértebras que também se fundem com a idade formando o cóccix, um osso pequeno e triangular. E ela se estende da CO1 até a CO4. Então, apesar das características particulares das vértebras de cada uma das regiões da coluna, todas elas possuem uma estrutura típica comum. Essas estruturas de uma vértebra típica torácica vão ser o corpo vertebral, o pedículo vertebral, o forame vertebral, processo transverso, processo articular superior e inferior, lâmina vertebral e processo espinhoso. Em relação às curvaturas da coluna vertebral, a coluna vertebral em ângulo anterior ou posterior, ela deve ser linear, sem desvios ou curvaturas. No entanto, se analisada em vista lateral, ela deve apresentar curvaturas fisiológicas. Essas curvaturas servem para aumentar a resistência da coluna, melhorar a distribuição de carga e evitar compressão. A gente reconhece que a curvatura cervical e sacral como primárias e que com o tempo, ou seja, com a postura bípede, né, pode desenvolver curvaturas secundárias. E basicamente a gente tem no total 4 curvaturas fisiológicas que estão de uma certa forma representadas como lordose ou cifose. Lordose vão ser as curvaturas que apresentam concavidade posterior, como nas encontradas na região cervical e lombar, e cifose são as curvaturas que apresentam concavidade anterior, como nas regiões torácica e sacrocoxígena. Agora vamos falar sobre os ossos do tórax. O tórax está constituído por um esqueleto ósseo-cartilagíneo formado posteriormente por 12 vértebras, cada uma com um par de costelas póstero-látero-anterior e suas cartilagens costais, e pelo osso externo, localizado anteriormente. E, em conjunto a esses ossos, né, se forma então a caixa torácica. E a caixa torácica ela desempenha um papel importante na mecânica respiratória e na proteção dos órgãos internos torácicos. A parte superior da caixa torácica
ela apresenta uma abertura delimitada lateralmente pelo primeiro par de costelas e anteriormente pelos ossos externos e posteriormente pelas margens superiores da primeira vértebra torácica. Essa abertura se chama mediastino. A parte inferior da caixa torácica é delimitada lateralmente pelo 11º e 12º pares de costela, pelas cartilagens costais unidas dos pares da 7ª e a 10ª costela, e anteriormente pelo processo tifoide e posteriormente pela 12ª vértebra torácica. As costelas são ossos longos, arqueados, em 12 pares, que se articulam com as vértebras torácicas e anteriormente com o osso externo. Apenas as costelas verdadeiras se articulam com esse osso, ou com as cartilagens das costelas suprajacentes, ou seja, 3 pares de costelas falsas. Existem 2 pares livres que apenas se articulam posterior às vértebras. Didaticamente, essas costelas são classificadas, então, em costelas verdadeiras, também denominadas vértebrocostais. Vai do 1º ao 7º par de costela, e são as que têm suas cartilagens articuladas diretamente com o osso externo. Temos as costelas falsas, ou denominadas vértebro-condrais, ou espúrias, e vai do 8º ao 10º par de costelas, e são as que têm suas cartilagens articuladas com as costelas suprajacentes, e como exemplo a gente pode citar a articulação da cartilagem do 8º par de costelas com a cartilagem costal do 7º par de costelas, não tocando mais, portanto, no osso externo. E as costelas flutuantes, também denominadas vertebrais ou livres, e elas correspondem ao 11º e 12º par de costela. São as que se articulam posteriormente somente com as vértebras torácicas. Suas cartilagens costais estão flutuantes e não se articulam com o osso externo ou com outra cartilagem costal. E por fim, a gente tem o osso externo, que é um osso chato, laminar. A gente pode identificá-lo localizando na parte mediana anterior da caixa torácica. Ele é formado por 3 porções: o manúbrio, que corresponde à parte superior e dilatada, o corpo, que é a parte média, e o processo tifoide, que é a parte inferior. E ele se encontra articulado com as clávias e com as cartilagens costais dos 7 primeiros pares de costela. Vamos falar dos ossos do esqueleto apendicular superior. Esse esqueleto ele é constituído por uma parte fixa do esqueleto axial, na altura da cintura escapular, ou cíngulo, e uma parte livre. Didaticamente, ele vai estar dividido em cintura escapular e a parte livre do membro superior. A cintura escapular vai ser formada por 2 tipos de ossos. A clavícula, que basicamente é um osso longo em formato de S, de fácil localização e palpação, por se encontrar próxima à tela subcutânea. Elas estão localizadas na parte anterior e superior do tórax, na base do pescoço, e se articulam anteriormente com o osso externo e posteriormente com as escápulas. É o único meio de ligação direta entre o esqueleto apendicular superior e o esqueleto axial. A gente tem a escápula, que é um osso par laminar bem fino, podendo ser translúcido em algumas partes, assim como a clavícula, e de fácil localização e palpação, por encontrar-se também próximo à tela subcutânea. Esses ossos se articulam diretamente com as clavículas e com os húmeros. A cavidade que se articula com a cabeça de cada húmero é denominada cavidade glenoide. A parte livre do membro superior está formada pelo húmero rádio ulna, os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges.
Então, o húmero, ele é um osso par, sendo o mais longo e maior osso do membro superior. Ele apresenta na sua extremidade proximal a epífise proximal, que é dilatada e arredondada, conhecida como cabeça do húmero, que vai se articular com a cavidade glenoide da escápula. Na sua extremidade distal, encontramos a epífise distal, que forma o cotovelo. Nessa epífise distal, encontramos o côndilo humeral, formado pela tróclea medial, que se articula com a ulna, e o capítulo lateral, articulado com a cabeça do rádio. A diáfise, ou o corpo do húmero, é recoberto, então, por músculos do braço. O rádio é um osso par longo, localizado lateralmente no antebraço e paralelo à ulna. Proximalmente articula-se com o húmero e a ulna, a articulação do cotovelo, e distalmente com os ossos do carpo, a articulação do punho, mais precisamente com o escafoide e o semilunar. A ulna é um osso longo, localizado medialmente no antebraço, articula-se com o húmero e o rádio, onde forma uma articulação do cotovelo. Na parte proximal e posterior do cotovelo apresenta uma forma saliente, que é formada pelo olecrano, e na parte distal e medial do antebraço se destaca o processo estiloide da ulna. O esqueleto da mão constitui-se de ossos curtos articulados entre si, chamados carpais, por ossos longos, que são os metacarpais e falanges, também classificados como ossos longos, apesar de seu tamanho reduzido. Os ossos carpais são formados por 8 ossos curtos e a gente encontra eles dispostos em 2 fileiras em cada mão. Na fileira proximal, de lateral a medial, temos o escafoide, o semilunar, o piramidal e o psiforme. Já na fileira distal, de lateral para medial, fazem parte o trapézio, o trapezoide, o capilato e o amato. Os ossos metacarpais, eles são classificados como os ossos longos e convencionalmente vão ser numerados em 1, 2, 3, 4, 5, em romanos, de lateral para medial. Eles se articulam proximalmente com os ossos carpais e distalmente com as falanges. E a gente observa que os 4 metacarpais se articulam proximalmente entre si por meio de 2 bases. As falanges, também classificadas como ossos longos, e cada dedo é composto por 3 falanges, e vão estar divididas em falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Existe uma particularidade entre as falanges. O primeiro dedo, polegar, da mão não possui falange média, possui só a falange proximal e a distal. E o quinto dedo é denominado, então, dedo mínimo. Os ossos do esqueleto apendicular inferior. Esse esqueleto ele é constituído por uma parte fixa ao esqueleto axial, na altura da cintura pélvica, e uma parte livre. Vão estar divididos em cintura pélvica e parte livre do membro inferior. A cintura pélvica, ela forma a raiz de implantação dos membros inferiores. Essa estrutura ela é formada pelo osso do quadril, esquerdo e direito, que se unem no esqueleto axial devido às articulações sacroiliacas. Os ossos do quadril eles estão articulados anteriormente entre si e cada osso recebe o fêmur, formando dessa forma a articulação do quadril. O osso do quadril também é denominado de ilíaco. É um osso par, laminar, chato e irregular. Na infância e na adolescência, esse osso é visivelmente dividido em 3 ossos.
o ilho, o isquio e o pubis. Quando o indivíduo chega ao início da vida adulta, ele sofre uma fusão e o contorno da cintura pélvica, a crista ilíaca e grande parte dos ossos do quadris vão então pertencer ao osso ilho. O isquio vai estar localizado na parte inferior e posterior, que é o local de apoio na posição sentada, e o pubis é a parte anterior e inferior do osso ilíaco que se articula com o pubis do lado oposto. A parte livre dos membros inferiores vai estar formada pelo fêmur, patela, tíbia, fíbula e ossos do tarso, ossos do metatarso e falanges. O fêmur é um osso par, longo, o maior e mais forte osso do corpo humano, localiza-se na coxa. Na epífise proximal, encontramos a cabeça do fêmur, onde esta se une à diáfise por meio do colo do fêmur. Na epífise distal, encontramos os côndilos femoral arredondados e que formam parte da articulação do joelho. A patela é um osso par, curto, triangular, com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro no indivíduo adulto e é o maior dos ossos sesamoides. Ela encontra-se articulado com as extremidades distal e anterior do fêmur e protege a parte anterior da articulação do joelho. A tíbia é um osso par longo localizado na região medial da perna. Superiormente encontra-se articulada com os côndilos femorais, formando a articulação do joelho, e articula-se inferiormente com o talos, o osso do tarso, formando dessa maneira a articulação do tornozelo, que é a articulação talocrural. A face anteromedial da tíbia não é revestida por músculos, podendo ser percebida superficialmente abaixo da pele. A fíbula é o osso par longo localizado na parte lateral da perna, e esse osso não faz parte da articulação proximal do joelho, mas ele está diretamente ligado na formação da articulação do tornozelo, a articulação talocrural. O esqueleto do pé, assim como da mão, constitui-se de ossos curtos articulados entre si, chamados de tarsais. Ossos longos, que são os metatarsais e falanges, e são classificados como ossos longos, apesar de ter um tamanho reduzido. As articulações do pé são quase todas do tipo sinovial, conferindo dessa forma mobilidade suficiente para se adaptar às forças longitudinais aplicadas ao pé. Os ossos tartais são formados por ossos curtos e pares. Nos tarsais encontramos 7 ossos em cada pé e estão divididos em 2 fileiras, na proximal e na distal. Na fileira proximal temos o osso calcâneo e o talos. Esse osso se articula com os ossos da perna superiormente e inferiormente com o calcâneo e anteriormente com o navicular. Na fileira distal temos o navicular, o cuboide, esse osso se articula posteriormente com o calcâneo, medialmente com o navicular e recebe as bases do quarto e quinto metatarsais, cuneiforme medial e cuneiforme lateral. Os ossos cuneiformes articulam-se com as bases do primeiro, segundo e terceiro metatarsais. Os ossos metatarsais são classificados como ossos longos e convencionalmente numerados no sentido medial para lateral, do primeiro ao quinto, e são no total de 5 ossos. Esses ossos, eles apresentam uma epífise proximal denominada base ou epífise distal denominada cabeça. E por fim a gente tem as falanges,
classificadas também como ossos longos. Cada dedo vai ser composto por 3 falanges e vão estar divididas em falange proximal, falanges médias e falanges distais. E também existe uma peculiaridade entre as falanges do primeiro dedo, o hallux do pé. Não possui então uma falange média, possui somente a proximal e a distal. E o quinto dedo do pé, que é denominado dedo mínimo. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.